9h38. Antena Educação, com o professor e doutor Ciro Bezerra. Muito bem, o professor doutor Ciro Bezerra, que está conosco, abrilhantando aqui o nosso quadro Antena Educação todas as quintas-feiras, a quem eu quero dar aqui um bom dia muito especial. Professor Ciro, seja muito bem-vindo. Bem-vindo a mim, bem-vindo a tu, bem-vindo a todos, todas e todes. Mais uma quinta-feira refletindo sobre a educação, esse programa maravilhoso oferecido pela Antena 7 para elucidar problemas, questões, sugestões, com a presença da nossa encantadora professora Carol. Então vamos dar bom dia para a nossa convidada de hoje, professora Ana Carolina Beltrão, professora da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. Professora, seja muito bem-vinda, uma gratidão tê-la aqui conosco. Bom dia, Bidias, bom dia a todos os teleouvintes aqui da Rádio Antena 7, professor Ciro, tão gentil, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje, a gente que agradece aqui o alto nível, né, para a gente debater o tema de hoje, que é a quem interessa ou desinteressa a manutenção da fragilidade das políticas públicas de educação no Brasil. Eu quero começar com o professor Ciro Bezerra fazendo o seguinte questionamento, professor Ciro. Como é que é a manutenção dessa fragilidade, ou seja, uma educação frágil, das políticas públicas da educação no Brasil, beneficia certos setores da sociedade em detrimento de outros? E quais são os possíveis interesses políticos e econômicos por trás disso, professor? Eu costumava falar para os meus estudantes que não tem frente nem trás. A sociedade é uma totalidade complexa de múltiplas determinações. Você está querendo fazer um questionamento, eu queria também, junto com você, problematizar essa questão, não é? As nossas mentes, elas são ocupadas por linguagens. E essas linguagens e vocabulários, eles são soberanos nas nossas atitudes e pensamentos. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas são dirigidas pelas linguagens que nós temos nas nossas mentes e nas nossas memórias. E muitas vezes essas linguagens, elas habitam sem o nosso consentimento. E uma vez que nós formulemos determinadas questões com linguagens inapropriadas, a consequência é nós cometermos determinados equívocos. Então, assim, a sociedade não funciona baseada em interesses ou desinteresses. A sociedade é uma organização objetiva. As instituições têm normas, regras, não é, de funcionamento, e as pessoas, elas coexistem entre si dentro de uma ordem social. Dentro desta ordem social, existem gerações e gerações. O que é a formação humana? É o partilhar de todos os conhecimentos de uma geração para outra geração. Isso de uma maneira generalizada. Mas essa maneira transversal, ela ganha uma certa particularidade quando ela se realiza pontualmente nas escolas e nas universidades, que aí, como instituição, elas passam a ter a necessidade e a responsabilidade não só de reelaborar e sistematizar todos esses conhecimentos que são transferidos, socializados de uma geração para outra geração, como recriar todas essas linguagens e conteúdos para que esses conteúdos sejam aprimorados em benefício da população. Então, eu diria o seguinte, a formação que se processa nas escolas e na universidade é um bem comum. É um bem comum. Não pode ser privatizado. É um bem comum. Como é que nós vamos privatizar algo que é do gênero humano, foi produzido pelo gênero humano? Você não tem quem começou a produzir a linguagem e quem vai finalizar essa linguagem. Porque o ser humano é constituído, não é, na sua organização de trabalho e linguagem. Então, eu diria o seguinte, eu diria
que nas sociedades desiguais, e nós estamos vivendo numa sociedade desigual e hierarquizada, a socialização dos conhecimentos produzidos pelo gênero humano nas escolas e nas universidades, eles vão se processar de uma maneira diferenciada, desigual e combinada. Ou seja, o partilhamento dos conhecimentos de uma geração para outra, não é realizada nas mesmas condições sociais, culturais, políticas, não é, para todas as pessoas. Então, isso coloca um problema, não é? Que aí eu vou responder objetivamente agora a sua pergunta. Qual é o problema? O problema é que a apropriação do conhecimento, a assimilação de linguagem ocorre através de um processo de luta. Por quê? Isso se processa no tempo livre. E o tempo livre é o que é mais precioso da nossa sociedade. O tempo livre vira entretenimento, vira objeto para se fazer propaganda e marketing e virar comércio. O turismo é um comércio. Então, tempo livre tem um preço. Então, tudo vira mercadoria. E isso também acontece na escola e na universidade. Esse problema, enquanto nós persistirmos em vincular a escola e a universidade aos interesses privados da empresa, nós vamos viver esse problema, que é um problema estrutural, que é partilhar os conhecimentos de maneira igual. A escola e a universidade não são empresas. É uma instituição específica, assim como a família não é empresa. É uma instituição específica. Se nós não entendermos que dentro dessas especificidades nós podemos construir uma ordem social mais justa, democrática, igualitária, nós vamos viver, Abdias, eternamente com esse conflito, com essa contradição. Não tem resolução. Dentro de uma sociedade que tudo tem que funcionar para produzir mercadorias e atender o mercado, entende? Então nós vamos viver nesta situação que você está problematizando aí, né? Então, para equacionar esse problema, eu penso que as escolas e as universidades têm que ter autogestão dos atores pedagógicos, tem que ser autogerido. São eles que têm que fazer a política pública para as escolas e para as universidades. Eu vou entrar, inclusive, nesse tema, professor, das soluções, das possíveis soluções. Você já começa a apresentar aí quais são os caminhos para resolver esse problema, mas a gente vai mais adiante falar disso. Eu queria passar a bola aqui para a professora Ana Carolina Beltrão, porque a professora Ana Carolina, assim como o professor Ciro, né, o professor Ciro vivencia essa realidade da educação diariamente, e a professora Ana Carolina é professora da UNEAL, da Universidade Estadual de Alagoas, do curso de Administração Pública, coordena inclusive o curso. Professora Ana Carolina, então qual é o papel da educação na formação de cidadãos cada vez mais críticos e conscientes dos seus direitos e deveres? Quero que a senhora me responda, e queria complementar essa pergunta. Primeiro, qual o papel da educação na formação humana? E o segundo, eu vou aproveitar a pergunta da Paula Pereira, que está lá no nosso chat no YouTube. Ela diz assim: quero perguntar à professora o que ela acha do ensino oferecido aos alunos da rede pública de Alagoas. Então, juntando uma pergunta com a outra, as necessidades básicas e fundamentais para formar cidadãos críticos estão presentes no ensino da educação de Alagoas? Bom dia, Abdias. Olha só, é tão doloroso para mim, enquanto professora da Universidade Estadual, sabe, professor Ciro, o senhor está lá na UFAL e eu na Estadual, sentir que a gente percebe claramente que as políticas públicas de educação não são feitas por pessoas que entendem de educação. Então, é muito doloroso quando você é professor, quando você estuda, faz mestrado, doutorado, e a gente entende o contexto regional e local da nossa realidade e a gente não consegue passar isso para os alunos, porque não é só a didática, não é só a questão pedagógica, é todo esse contexto territorial. E as políticas públicas hoje, elas não estão permitindo que nós formemos estudantes em profissionais para atuar no nosso mercado. Qual mercado? Então, está muito difícil. Então, isso que a Paula Pereira, ela está lá em Garanhuns, obrigado, Camila, ela pergunta, é porque nós estudamos aqui, toda a nossa formação foi em Maceió, e a gente até hoje, quase 30 anos depois de formação, professor Ciro, a gente percebe que o ensino está se dissipando.
ele não está agregando, ele está envolto em névoas e a gente não vê a continuidade desse conteúdo na aplicação. Então, na minha opinião, no ensino superior, nós temos um déficit muito grande, certo? Então, os profissionais formados, eles não estão conseguindo se colocar bem no mercado não, Abdias. E você percebe, professora Carol, daqui a pouco eu vou passar para o professor Círio, mas queria só complementar aqui essa reflexão com a seguinte pergunta. Os alunos que chegam para estudar lá no curso de administração pública, chegam conscientes do seu papel, entendendo os processos educacionais, entendendo, sobretudo, os autores que eles precisam estudar, ou você percebe que há uma ruptura do ensino, das fases, né? Da escadinha, né? Quando ele chega no ensino superior, ele chega apto a absorver os conteúdos ou chega com muita dificuldade? Com muita dificuldade. Uma dificuldade assim que a gente percebe que não é culpa deles, porque eles vêm de um ritmo de sair do ensino médio, muitas vezes já vêm de ritmos de trabalho. E o que eles querem na universidade é uma possibilidade de melhorar o seu cargo, de melhorar e ocupar novos espaços nesse mercado de trabalho. Um mercado de trabalho que, ao mesmo tempo, exige uma formação, mas onde esse aluno não consegue aplicar o conhecimento porque é muito mecânico. Então, assim, o aluno hoje chega, pelo menos os meus alunos, a maioria, chegam muito ávidos por querer o diploma, porque acha que isso vai colocá-los melhor no mercado. E a gente sabe que não é isso. Ao mesmo tempo em que a educação é um dos maiores problemas desse país, ela também é a solução. E a gente não pode dar a solução para um problema dessa magnitude assim rápido. É aquela coisa, não existe solução simples para problemas muito complexos. Eu queria agora voltar para o professor Círio, mas antes eu preciso contemplar aqui os nossos teleouvintes. A Luz Emiliano, como sempre, participando. A professora Sandra Regina disse que está lá em Olinda, Pernambuco, nos acompanhando. O Adelmo Martins, saudando a todos. Desculpa. Ele disse que a educação é a plataforma do saber. Fraterno abraço a todos, especialmente a professora Carol. O João Bezerra está nos acompanhando lá do Rio de Janeiro. Obrigado, João, irmão do professor Ciro. Obrigado ao elogio da professora Sandra, sempre muito gentil. O Cláudio Costa também colocou aqui: o professor Ciro é muito centrado nas discussões sobre a formação humana. E o Adelmo Martins também colocou aqui um questionamento que eu trago já. Adelmo, professor Ciro, a professora Carol estava agora há pouco enfatizando aquilo que nós já conversamos aqui no quadro Antena Educação, que é a dificuldade que os alunos têm quando chegam no ensino superior. O senhor fala muito de uma pesquisa realizada por uma norte-americana que descobriu que 70% das dissertações e teses que são apresentadas, acho que é esse o percentual, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, não são bem elaboradas, ou seja, as pessoas não sabem estudar. E aí eu te pergunto, professor, quais são as estratégias e as ações que podem ser adotadas para superar esses obstáculos que nós estamos apresentando e promover mudanças efetivas na qualidade do ensino público no Brasil? A primeira medida é desassociar a educação do mercado. Educação, formação, tem como objeto o ser humano, não tem como objeto mercadoria. Então, se nós não dissociarmos o processo de formação que acontece na escola e esse interesse insano, desesperado, fóbico de se inserir no mercado de trabalho, a gente não resolve a questão. A mesma coisa que as crianças merecem viver a sua infância. Os estudantes em idade de estudo têm o direito de estudar. O que acontece é que, desde a década de 70, com a política de estágio supervisionado e curricular, se colocou dentro das escolas que a escola tem que preparar para o mercado de trabalho. A escola tem que preparar para a vida. E a vida inclui também o mercado de trabalho, mas não só, né, professor? O mercado de trabalho é consequência. Então, não envolve. Parte do processo. Não. A vida não envolve mercado. A vida não é mercadoria. Vida não se compra e não se vende. Mercado é uma palavra que tem uma lógica e tem determinações sociais. O mercado não é uma coisa que eu imagino na minha cabeça intuitivamente. Mercado é a perversão humana. Mercado é o lugar onde nós nos tornamos escravos, onde nós vendemos o nosso ser para ser explorado pelo capital. Mercado não é uma coisa boa.
Mercado não é alguma coisa que engrandece o ser humano. Pelo contrário, o mercado desumaniza e degrada tanto a natureza quanto o ser humano. Então a gente tem que ser crítico nessa história para nós garantirmos a autonomia da escola. Se nós nos descuidarmos e fazer um discurso ou um alento de sinalização positiva, nós abrimos a porteira, entende? Então eu penso que é importante, Abdias, isso na minha perspectiva, eu não estou me colocando como dono da verdade. Eu só estou querendo enfatizar uma perspectiva histórica que não foi eu que defendi. Existem autores como esse aqui, Gert Biesta, para além da aprendizagem, mostrando que a psicologia da aprendizagem, a teoria das competências e habilidades causam perversão nas sociedades. Toda a Europa, e aquela pesquisa daquela norte-americana que eu trouxe aqui, estão questionando essa perspectiva de subordinar ou tratar o mercado como uma coisa boazinha, certo? Não é uma coisa boazinha. Mercado é um processo de degradação humana. Então, eu sei que todo mundo, numa hora, vai ter que ir para o mercado, mas até que vá, eu acho que a gente merece viver. Entende? E merece viver estando nele também, né, Pronto. professor? Porque quando eu quis dizer que o mercado faz parte da composição da vida, eu quis dizer que as pessoas, elas, para se manterem, para pagarem suas contas, precisam, obviamente, trabalhar. Mas o trabalho não pode ser a centralidade da vida e a referência. Foi isso que eu quis falar. Sim. Então, eu penso que a primeira coisa é dissociar o mercado da formação. O mercado da educação. A educação, as escolas e as universidades têm que se preocupar com a formação dos estudantes. O fato disso não estar acontecendo é que desencadeia a desqualificação e a desvalorização da escola. Ou seja, o bem comum que a escola e a universidade precisa preservar é o direito do estudo. Nem os professores, hoje em dia, têm direito do estudo porque vivem sob a lógica do mercado de produzir para aumentar o látis. Então, eles não vivem, eles sobrevivem à quantidade de atestado psiquiátrico que teve nos últimos anos dos professores, sobretudo universitários, e do ensino médio, da educação básica, é uma coisa avassaladora. Então, peraí, tem uma série de sintomas que estão apontando, vários pesquisadores já têm consciência de que esse problema é gerado pela dominação do mercado sobre a educação. Então, por que manter essa dominação? Então, eu acho que a gente tem que dissipar. Como é que dissipa essa dominação? Os atores pedagógicos conquistando, porque ninguém dá nada de graça a ninguém, em termos de dominação, conquistando a autonomia. O que é autonomia? É a capacidade de se dar a norma. Então, os professores, os atores pedagógicos, os estudantes, eles têm que conquistar, porque não conquistaram o direito e a liberdade de estudar. Então, o primeiro passo é isso, o segundo passo é a conquista da autonomia. E o terceiro passo, eu diria o seguinte, é preciso, então, recurricularizar estudantes e professores numa perspectiva de formação humana. Porque os professores e os estudantes, eles estão curricularizados pela linguagem empresarial, mercadológica, empreendedora. Então, essa linguagem se apossa da mente das pessoas e não deixa nem as pessoas pensarem criticamente. Então, eu penso que nesse terceiro item, para a gente superar esses problemas que a professora Carol levantou e que você está levantando também, eu acho que nesse terceiro item, essa curricularização na perspectiva de uma formação humana pressupõe método de estudo, estudo regular, estudo sistemático, que contribuam para as pessoas fortalecerem a autonomia intelectual, despertar as potências da interioridade humana e criar novas relações entre os atores pedagógicos baseado na amizade, no amor à sabedoria, e na curiosidade. Então é preciso difundir, é preciso disseminar, é preciso cultivar
essa planta que foi destruída na segunda metade do século XX em função dos medos do estado de bem-estar social e das sociedades socialistas. Professor Ciro, inclusive eu quero convidar aqui a quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e pelas rádios, é que nós temos desde novembro do ano passado, desculpe, toda vez aqui precisando de água. Nós estamos trabalhando aqui no nosso programa falando e difundindo também o método do estudo imanente, que entra nessa perspectiva da formação humana que o professor Ciro tem falado. A gente já está na reta final da nossa entrevista, mas eu convido a você a visitar o nosso canal no YouTube. Você vai buscando todas as quintas-feiras, que em todas as quintas-feiras, desde novembro do ano passado para cá, a gente vem falando muito sobre isso. Então você vai entender um pouco melhor. Eu convido a você a assistir também os outros programas. No canal Ciro Bezerra, não é isso? Tem no canal Ciro Bezerra e tem no canal Rede Antena 7 também. Ótimo. Em um ou no outro você encontra, tá bom? Professora Carol, quais são as principais consequências? Eu gosto muito quando o professor Ciro diz aqui que a pessoa que não estuda, ela passa por um processo de embrutecimento, vira uma pessoa bruta, do ponto de vista das relações sociais e humanas. Além disso, quais são as principais consequências da falta de ensino de qualidade na formação crítica dos cidadãos e também no processo democrático do Brasil? A gente vê muito isso na nossa sociedade, né? Na reflexão e na forma como as pessoas se posicionam com relação a temas que dizem respeito a todo, ao coletivo. Então, quando a gente não constrói esse sentimento de criticidade, quando a universidade, a escola, lá da creche, seja ela de qual metodologia for, Montessori ou o que for, se ela não permite que a formação desse cidadão seja continuada, ele realmente não vai conseguir se posicionar, ele vai ficar uma pessoa egoísta, alheia, e ele não vai conseguir realmente entender que o papel dele é a contribuição para o coletivo. Então, quando você se furta de discutir problemas que envolvem o coletivo e quer discutir apenas os seus problemas, você quer dizer o quê? Eu estou só no mundo? Eu nasci para quê? Só para trabalhar? Só para receber esse conteúdo e ficar lá pagando boleto? Não. Então, quando há essa falha na nossa formação, a gente não consegue entender que o nosso papel é no coletivo. Ele é social e transcende tudo isso. Tem uma frase que diz assim, é preciso amar as pessoas e usar as coisas. Só que nessa lógica de mundo que a gente está vivendo, acontece o contrário. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Professor Ciro, nosso tempo acabou, são 10 horas em ponto. Para terminar, eu quero aqui lhe agradecer por sua gentileza de sempre e dizer que no dia 21 a 22 de julho que nós teremos o lançamento do livro. Recebi um comunicado da editora que talvez vá adiar mais uma vez. Pode ser que adie. Então, mostra só o livro para a gente finalizar. Esse livro aí, A Medida Viva do Fogo, Teoria e Método do Estudo Imanente. Então, assim que nós tivermos... Levanta ele um pouquinho, professor. Assim que nós tivermos a data oficial, já que a editora pediu um prazo a mais, a gente anuncia. Professor, grande abraço. Até semana que vem. Valeu. Quero só terminar dizendo que eu concordo em gênero, número e grau com essa finalização da professora Carol. Muito bem, professora Carol, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco no nosso canal no YouTube, é muita gente, esse quadro movimenta. Anderson Borges, Darlan Costa, Adelmo Martins, algumas perguntas infelizmente vão ter que ficar para a semana que vem. Um grande abraço para todos vocês, eu quero aqui agradecer a toda a nossa competente equipe. Temos o Rudinei Paulino Pisca nos trabalhos técnicos da mesa de áudio, direção de imagens do Marco Souza, central técnica do Carlito Batalha, produção e direção de conteúdo do Ricardo Alexandre. A direção da Rede Antena 7 é do Ângelo Farias e do Júnior Alexandre. Vem aí o Antenados com a Saúde com a Ellen Cipriano, 2 entrevistas imperdíveis. Depois tem o Antena Negócios com Demétrios Azevedo e à 1 da tarde, Ellen Cipriano e o Adson Correia com o Antena Tarde. Perdeu alguma entrevista da gente? Tem problema não. Vai lá no nosso canal no YouTube, no nosso site que você encontra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Rede Antena 7. Antena 7.